Amigos e amigas, vamos a mais um momento da liturgia da palavra que eu transmito sempre nos meus endereços digitais, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, no YouTube. No Instagram é @Paulo Roberto Maciel 6 barra, endereço geral, Paulo Roberto Maciel Maciel. E você vai também ao blog e ao Facebook. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 14 de abril de 2026, terça-feira, segunda semana da Páscoa do Senhor Jesus, ano litúrgico A, a cor dos paramentos litúrgicos é branca, no rito temos a missa própria com prefácio da Páscoa. A primeira leitura é dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos do 32 a 37. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e os fiéis eram estimados por todos. Entre eles ninguém passava necessidades, pois aqueles que possuíam terras ou casas vendiam-nas, levavam o dinheiro e o colocavam aos pés dos apóstolos. Depois era distribuído conforme a necessidade de cada um. José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que significa filho da consolação, levita e natural de Chipre, possuía um campo, vendeu-o e foi depositar o dinheiro aos pés dos apóstolos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial. É o Salmo 92 na Bíblia Vulgata, ou 93 na de Jerusalém. Versículos 1 a B, 1C ao 2º, 5º, refrão, versículo 1a. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Repitamos. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Deus é rei e se vestiu de majestade. Revestiu-se de poder e de esplendor. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Vós firmastes o universo inabalável, vós firmastes vosso trono desde a origem, desde sempre, ó Senhor, vós existis. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Verdadeiros são os vossos testemunhos, refúgio a santidade em vossa casa, pelos séculos dos séculos, Senhor. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Repitamos. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Agora vamos ao Evangelho escrito por São João, capítulo 3, versículos do 7b ao 15. Vamos aclamá-lo e depois proclamá-lo. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Filho do Homem há de ser levantado, para que quem nele crer possua a vida eterna. A vida eterna. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, purificai, Senhor, minha mente, meus lábios e meu coração, para acolher vossa palavra e que ela produza bons frutos na minha vida. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade te digo
Nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não aceitais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos saber das explicações? Olha, só podemos compreender Jesus à luz de sua morte na cruz. É acreditando no Filho do Homem elevado que obtemos a vida eterna. Então tenhamos, não é, isso em mente. Na comunidade cristã ideal, ninguém, naquela época do início do cristianismo, passava necessidade. E os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. A leitura sobre essa ajuda que os fiéis faziam aos necessitados está nos Atos dos Apóstolos. Bem, sobre o Evangelho de João, capítulo 3, versículo do 7b ao 15, o livro Palavra e Vida diz o seguinte: o Espírito é como o vento, uma das imagens mais tradicionais da liberdade. O vento não conhece limites nem fronteiras. Os filhos do Espírito são livres. Ressoa aqui a afirmação de São Paulo: para ser livres, o Senhor nos libertou. Gálatas, capítulo 5, versículo 1. E nos recorda que já não somos servos, mas filhos, livres para o amor. Quando repassamos a história da humanidade e a nossa história pessoal, ainda hoje tantas escravidões estão presentes em nosso coração. E isso faz com que apercebemos-nos de que viver em liberdade é nossa primeira vocação humana e cristã e também nossa mais desafiadora tarefa. Deus nos deu livre arbítrio. Ainda sobre João capítulo 3, versículos do 7 ao 15, aqui no livro Dia a Dia com o Evangelho, diz o seguinte: da carne nasce a carne, do espírito nasce o espírito. Na língua grega, o mesmo vocábulo pode designar o vento, o sopro e o espírito. Você sabia? Vento, sopro e espírito, mesmo vocábulo é utilizado na língua grega. A mobilidade, a liberdade e o dinamismo são atribuídos ao espírito. Por isso é que Jesus dizia: o vento sopra onde quiser, onde quer. A mesma coisa acontece com quem nasceu do espírito. Este torna limitada a capacidade de praticar, torna ilimitadas, não limitadas. Este, que é o Espírito, torna ilimitada a capacidade de praticar boas obras. Nicodemos permanece no plano humano, não capta o sentido profundo do convite de Jesus, nascer de novo. A verdadeira realidade divina só pode ser compreendida mediante a cruz, na qual o Filho do Homem será erguido. Jesus vem de Deus e merece fé, porque testemunha o que viu e ouviu junto do Pai. Todo cristão evangelizador, para ser confiável, deve dar testemunho de profunda intimidade com Deus. Vamos aos santos do dia, porque eles fizeram a vontade de Jesus. Santa Lidovina é santa do dia 14 de abril. De acordo com o site dos franciscanos, Lidovina, também conhecido como Lidivina ou Liduína, nasceu em Schoten, na Holanda, em 1380, numa família humilde e caridosa. Recolhia desde criança alimentos e roupas para os pobres e doentes necessitados. Aos 15 anos de idade, num grupo de amigos, foi patinar no gelo e na descida da montanha um deles se chocou contra ela. Olha, que coisa, hein? Um acidente logo na juventude. Veja, ela ficou quase morta, com lesões internas e na coluna vertebral, sendo então levada para casa e colocada na cama, de onde nunca mais saiu, até morrer.
apareceram outras doenças de forma muito rápida e, apesar dos esforços, os médicos declararam que a enfermidade não tinha cura. Ficou por anos, a um passo do desespero total, quando visitou-lhe o padre João Pote, que era o pároco da igreja local. Olha a importância do padre na vida do fiel católico. O sacerdote recordou a ela que Deus só poda a árvore que mais gosta para que produza mais frutos, e os filhos que mais ama, mais os deixa sofrer. Ele pendurou na frente da cama da enferma um crucifixo e pediu que ela olhasse para ele e refletisse. Se Jesus sofreu tanto, foi porque sofrimento leva à glória da vida eterna. Lidovina entendeu que seu sofrimento foi uma bênção. De seu leito, podia colaborar com a redenção, com a salvação, ofertando seu martírio para a salvação das almas. Disse ao padre que gostaria de um sinal confirmado, um sinal confirmando ser esse o seu caminho. E ela o obteve. Na sua fronte apareceu uma resplandecente hóstia eucarística, vista por todos, inclusive pelo padre Pote. A partir de então, nunca mais pediu que Deus lhe aliviasse os sofrimentos. Pedia, sim, que lhe desse amor para sofrer pela conversão dos outros, dos pecadores, e pela salvação das almas. Do seu leito recebeu de Deus o dom da profecia e da cura pela oração aos enfermos. Após 12 anos de enfermidade, também começou a ter êxtases espirituais. Recebia mensagens de Deus e da Virgem Maria. Em 1421, atenção, ano 1421, as autoridades atestaram publicamente que, nos últimos 7 anos, Lidovina só se alimentava da Sagrada Eucaristia e de orações. Suas enfermidades a impossibilitavam de comer e beber, e nada podia explicar tal prodígio. Nos últimos 7 meses de vida, seu sofrimento foi grande. Ficou reduzido a uma sombra, a uma voz que rezava incessantemente. No dia 14 de abril de 1433, após a Páscoa, morreu serena e em paz. O padre e o médico que a assistiram receberam um pedido de Lidovina ou Lidovina para que fizessem de sua casa um hospital para os pobres com doenças incuráveis. E assim foi feito. Em 1890, o Papa Leão XII elevou Santa Lidovina ao altar e autorizou seu culto para o dia de sua morte. Que história, hein, gente? A igreja de Shadan, construída em sua homenagem, tornou-se um santuário muito procurado pelos devotos que a consideram padroeira dos doentes incuráveis. Santos do dia 14 de abril: São Tibúrcio, São Valeriano e São Máximo, mártires na Via Ápia em Roma. Valeriano era marido de Santa Cecília, de quem recebeu o dom da fé e por sua vez o transmitiu ao seu irmão Tibúrcio. Os dois que enterravam à noite cristãos assassinados foram condenados à morte. Antes, porém, converteram o carcereiro Máximo. Estes 3 mártires romanos viveram no século III, transcorria o ano 229. As perseguições anticristãs se enfureciam. O edito de Constantino sobre a liberdade de culto ainda estava longe. A história começa com Valeriano, um nobre romano nascido em 177, com quem Cecília se casou. No dia do casamento, Cecília confiou a Valeriano o voto que havia feito. Nenhuma mão profana pode me tocar, disse ela, porque um anjo me protege.
Se você me respeitar, ele também vai lhe amar como me ama, disse ela. Olha, Valeriano era um ótimo rapaz e a graça começou a entrar nele. Graça de Deus. Aceitou sua esposa e sua união virginal. Naquele momento, um anjo sorridente lhe apareceu. Valeriano foi batizado pelo Papa Urbano I e tornou-se um cristão zeloso e conseguiu também converter seu irmão Tibúrcio. Que história linda, gente. 3 santos, né? Tibúrcio, Valeriano e Máximo. E ainda Santa Cecília, que já é mais conhecida, né? Agora, além de Santa Cecília, então, vamos pedir a São Tibúrcio, São Valeriano e São Máximo que roguem por nós junto a Deus, porque eles estão com Deus. Os santos estão em comunhão com Deus. Deus possibilita isso àqueles que estão no céu e que foram pessoas do bem aqui na terra. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde as nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo. Sim, não ou espere. Qualquer das 3 devemos acatar. Afinal de contas, vem de Deus. Deus é o Criador do universo, é onipotente, onisciente, onipresente. Ele fez tudo. Então, se Deus lhe deu um não, acate. Eu sei que é difícil. Eu já recebi muitos nãos de Deus. Rezei, me ajoelhei e não consegui aquilo que pedi. Mas, com o passar dos tempos, eu ia percebendo que muitos desses nãos que eu recebi foram as melhores coisas para mim. Caso contrário, eu nem estaria aqui hoje para evangelizar, para tentar salvar almas. Então, nem tudo é como a gente quer. Deus é onisciente, Ele sabe tudo. O que vale não é essa vida passageira pela terra, vida efêmera. O que vale é a vida eterna que teremos um dia. Nossos corpos serão glorificados semelhantemente ao de Jesus. Quando Jesus entrou no cenáculo, sem abrir portas, mudou a aparência diante de Maria Madalena, diante dos discípulos de Emaús, até mesmo diante dos apóstolos. Desapareceu num átimo de segundo da frente dos discípulos de Emaús, quando estava abençoando a refeição. Nós teremos corpos semelhantes ao dele. Não estará meu corpo, seu corpo, na glória, não estará mais sujeito a esse tempo e esse espaço que temos aqui, não. Não haverá mais o ontem, o amanhã, tudo será presente. Viveremos um eterno presente. Algo inexprimível, indizível, inefável, inexpressável, grandioso, não cabe na nossa cabeça. Nós somos seres criados por Deus. São Paulo diz que a tribulação de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós quando Jesus voltar na parousia, no juízo final. Creia em Jesus como Deus, no mistério da Santíssima Trindade, Pai, Criador, o Filho Redentor e o Espírito Santo Santificador. Creia, seja batizado e arrependa-se dos seus pecados. E na vida eterna nos encontraremos para viver juntos um eterno presente. Acesse Paulo Roberto Maciel, perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. @Paulo Roberto Maciel 7919, YouTube. @Paulo Roberto Maciel 6 Instagram. Blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da rádio. Que Deus abençoe a todos. E você que ainda não se converteu, converta-se. O tempo é agora, o tempo é aqui na terra.